Eu vou pegar o positivo porque ele quer que o xv seja maior que zero. Se o xv é maior que zero, o seno, à medida que o x cresce de 0 até π sobre 2, ele cresce também. Por isso que eu vou pegar o seno positivo. Então vamos lá. O seno de 4πx, eu quero que ele seja máximo, eu quero que ele seja 1. Para ele ser máximo, isso quer dizer que o argumento dele, o argumento do ângulo, eu quero que o argumento do ângulo 4πx seja o primeiro máximo do seno, que é π sobre 2. Se 4πx for π sobre 2, eu tenho que o seno de π sobre 2 vai dar 1, é o que eu quero. Ou seja, o x, ele é o xv, ele vai ser o xv nesse caso, que vai ser 1 sobre 8 metros. Então, na posição 1/8 no gráfico, eu vou ter o meu primeiro vento. E agora que eu tenho a posição do vento, basta responder a questão. Ele quer o y de o xv quando o tempo vale 0,25, ou seja, 1/4. É isso que ele quer. Então, falando que o xv é 1/8. Então vamos lá, é só aplicar essa equação aqui. Vai ser 2 vezes 0,06, ou seja, 0,12 vezes o seno de 1/8 vezes x, ou seja, π sobre 2, que vai dar 1, que é justamente o que a gente queria quando a gente descobriu o vento, vezes o cosseno de 4π vezes 1/4, ou seja, cosseno de π. Então a gente vai ter que o y de 1/8, 1/4, vai ser, isso daqui é 1, seno de π sobre 2, e o cosseno de π menos 1. Ou seja, menos 0,012. Isso daqui dá o gabarito letra F. Eu fico com dúvida de como você chama de π sobre 2 aí, depois de igualar o seno ao lado esquerdo. Eu não sabia isso. Aqui? O seno de 1 tem os ângulos que são. Eu quero que seja igual a 1. Isso. Para eu pegar um vento, o seno tem que ir para 1. Se o seno tem que ir para 1, o argumento dele tem que ser π sobre 2, porque o seno de π sobre 2 é igual a 1. E aqui o x decidiu o quê? Oi? Nas isolou. Foi. Eu isolei o x e chamei de xv só porque o enunciado chamou de xv. Até agora eu estava tratando com o x, mas daqui para cá só porque chamei de xv por conta do enunciado. E aí esse xv seria a posição dele? A posição do vento, do primeiro vento. Do primeiro vento. É. Deixa eu desenhar aqui de novo. Vamos supor aquela mesma onda que eu tinha desenhado. O vento é o que fica em cima, né? Isso. Ó, daqui para cá eu vou ter o x, da esquerda para a direita, x é positivo, e eu vou ter essa onda dentro desse tubo aí. Eu vou já falar um pouco mais sobre tubo, que a parte de pontos normais é toda em tubos abertos e fechados. Esses pontos de uma onda estacionária, independentemente do tempo, eles vão ser, o y deles sempre vão ser zero. Então, a equação de onda, para quando o x é um nó, ou seja, o x ele é um nó, não importa o tempo, vai ser sempre zero. Já para os ventres, que são os que estão no meio, onde vai para o máximo do mínimo,
o x dos ventres, independente do tempo, sempre vai oscilar, entre mais 1 e menos 1. Não é igual, não, é constante. Sempre oscila entre mais 1 e menos 1. Para essa questão, ele pede o primeiro x do ventre. O x do primeiro ventre. O x do primeiro ventre, já que eu estou trabalhando com seno, vai ser quando o seno for mais 1. Por isso que eu peguei o mais e não o menos. E é isso. Mais alguma dúvida? Eu vou já voltar um pouco mais dessa parte quando eu vou falar de novo sobre modo de conversa. Faria o seguinte, eu faria a mesma coisa, o seno iria para 1, só que eu faria o seguinte, o 4πx, ele seria π sobre 2, mais 2 capítulos. Que é as voltas. Eu não leio essa parte aqui porque o K é um inteiro, né? O K pertence aos inteiros. Como ele tem o primeiro, quer dizer que o K é 0 e o primeiro é π sobre 2. Outra coisa que eu poderia fazer também seria, geralmente o calculador é mais fácil. Porque sempre vai ser 0. Se o tempo sempre vai ser 0, sempre vai para 0, ou seja, vai ser 2 capítulos. E aí, sempre entre dois nós, eu vou ter um vento. Sempre. Aí eu poderia fazer isso também, calcular os nós. Pegar o x de cada um, somar entre 2. Pegar o vento. Mas quando ele já pediu o primeiro, isso daí só seria mais complicado. Mais alguma dúvida? Tá, para resolver a próxima questão, a gente precisa falar um pouco sobre energia. Mais precisamente sobre, não energia em si, mas potência média e intensidade média. Tem duas fórmulas, uma para potência e uma para intensidade. A potência, ela é a potência média. Vou colocar esse traço aqui em cima para escrever. Ela é 1/2 de μ, isso para cordas, para ondas mecânicas. μ vezes v, ômega ao quadrado, a ao quadrado. μ é a densidade da corda, o v é a velocidade da onda, o ômega é a frequência angular e a amplitude. E a intensidade geralmente é potência sobre área, quando eu estou falando de dimensões. Então, se eu pegar esse aqui pela área, eu vou ter, ao invés de μ, eu vou ter ρ, que é a densidade volumétrica, que é a densidade linear. Só que uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente daqui para frente, sempre quando for falar em ondas, principalmente ondas mecânicas, que é a onda, a intensidade da potência depende do quadrado da amplitude e do quadrado da frequência. Tem que ter isso em mente. Ou seja, às vezes eles só trabalham com frequência ou amplitude. Então a gente tem que saber que a potência, a intensidade e também a energia, ela é proporcional ao quadrado da amplitude e é proporcional também ao quadrado da frequência. Às vezes ele só diz, se eu dobrar a frequência da onda, o que é que vai acontecer com a potência média? É que precisa saber disso. O professor, a quantidade do professor, ele colocou a potência igual a raiz de F. É a raiz de força vezes aí é raiz vezes a amplitude ao quadrado vezes frequência ao quadrado
Então, tem duas coisas para transformar isso nessa daí. Uma das coisas é que se a gente está falando de cordas, eu posso substituir velocidade ao quadrado, ou velocidade com raiz de t sobre i. Primeira coisa é isso. E a segunda, ele está trabalhando com cosseno. Então ele está falando da potência em si. Aqui eu estou falando potência de intensidade média. Potência de intensidade média. Concorda comigo que o cosseno ele varia, o cosseno ao quadrado ele varia de 0 até 1? Então a média do cosseno ao quadrado é meio. É por isso que sai esse meio aqui. É porque aí ele está falando de potência instantânea. Aqui eu estou falando de potência média. Oi? É a intensidade. É o que eu estou falando também. É densidade linear. É, densidade linear. Aqui eu estou falando de outros vetores, tá? Ondas eletromagnéticas, só por curiosidade, não vai cair aqui. A onda, ela vai ser, de onda eletromagnética, a energia vai ser proporcional ao quadrado da amplitude. Não se fala geralmente no quadrado da frequência. Mas, isso é outra discussão. Enfim, vai precisar disso daqui para resolver a próxima questão. A próxima questão, eu acho que eu vou ter que desenhar. Acho que tem que desenhar. Qual é a diferença de intensidade e potência? Ali no Então, porque intensidade de mecânica, a gente sabe que é potência sobre área. Ou seja, eu pego isso dividido pela área. E se eu estou falando de corpos, de ondas mecânicas em corpos, eu pegar a densidade linear e dividir para a área, eu estou tendo a densidade volumétrica. Essa é a diferença. a densidade de volumétrica que é massa sobre volume ou a densidade linear que é massa sobre volume? Volumétrica. Densidade volumétrica. Então é massa por volume. Densidade linear é massa por comprimento. Nesse caso aqui, não faz muito sentido a gente relacionar duas por isso, porque aqui a gente está falando de um corpo com densidade linear e aqui com densidade volumétrica. Mas na mecânica, como geral, não falando de ondas, isso daqui é verdade. Intensidade é potência sobre área. Então, eu falei isso daqui só para vocês terem noção das unidades de medida. Seria eu pegar isso e dividir pela área. Tá? Mas não vou desenhar muito perfeito aqui não. Precisar um pouco da paciência de vocês para olhar o gráfico e entender o que é que eu vou fazer. Porque esse gráfico é muito confuso.
Mas enfim, vamos lá. Uma figura mostra a figura mostra três instantâneos, três ondas instantâneas. Nos instantes T0 igual a 0, T1 igual a meio e T2 igual ao segundo. De uma onda transversal, cosenoidal, que se propaga com uma corda no sentido negativo do eixo X. Então, isso é a questão 5, 6, né? A onda se propaga no sentido negativo do eixo X. E é uma onda cosenoidal. Se x, y e t é o deslocamento de uma partícula da corda localizada na posição x no instante t e a corda está sujeita a uma tensão de 0,25 newtons, determine a intensidade da onda ou potência média, isso que eu falei. Em uma corda, já que ela só tem intensidade linear, não faz muito sentido eu falar intensidade. Então ele fala intensidade como a mesma coisa que potência e até coloquei em parênteses aí. Use ΔX igual a 0,2 e ΔY igual a 0,1. Esse X que colocou do lado esquerdo é por quê? É o deslocamento da onda. A onda ela, no gráfico XY ela está andando para a esquerda. Então, se ele deu o deslocamento da onda para a esquerda, a gente já sabe que a onda é uma onda cossenoidal, ela vai ter mais ou menos essa equação aqui. Ela é cossenoidal e se ela está vindo para a esquerda, então aqui é positivo. O Kx e o ômega t têm o mesmo sinal. No caso dos dois, a gente escreve como positivo. Se eu escrevesse os dois como negativo, menos Kx menos ômega t, o que mudaria é só o φ, então tanto faz. O bom de ondas cossenoidais e senoidais é isso. Bom, enfim. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é descobrir o K, descobrir o ômega e descobrir o φ. Sendo que ele deu a mesma onda, só que em três instantes diferentes. Então eu tenho que ter um pouco de interpretação do que seria, como é que eu conseguiria fazer as contas com essa mesma onda em três instantes diferentes. Eu posso ter mais ou menos o seguinte, primeira coisa, e o A eu descobri aqui. O A é o mais fácil de descobrir. Se vocês olharem para o gráfico, é só pegar o delta y e multiplicar por 2, porque o máximo e o mínimo são 2 quadradinhos. Se o delta y é 1, então a amplitude é 2 metros. Para descobrir o K agora. Para descobrir o K, eu preciso do lambda. E para descobrir o lambda também é fácil. Basta eu pegar uma única onda, ou a onda preta, ou a onda vermelha, ou a onda azul, e ver o comprimento dela, já que elas são a mesma onda, só com distantes diferentes. Então eu escolho uma e vejo o comprimento dela. Dá para pegar a onda preta. A onda preta, ela vai do zero, do x igual a 0 até o x igual a 2 menos. Ou seja, se o lambda ele vai ser 2,5 ΔX. Se olhar para o gráfico, vai ser 2 quadradinhos para a direita, mais meio quadradinho, então 2,5. Se o ΔX é 0,2, isso daqui dá 0,05 metros. 0,5. Por que tem 2 vezes ΔY? Então, você pega uma das ondas aí, qualquer uma das ondas, a preta, a azul, a vermelha. Tu vê que o máximo dela, ou o mínimo, é 2 quadradinhos no Y. Então, é 2 vezes o ΔY, só que o ΔY é de um quadradinho. O ΔY é um quadradinho, é o Y de um quadradinho. Entendi.
Por isso que eu disse que tem que ter cuidado com essa questão que ela mesma mostra a mesma onda em três tempos diferentes. E aí eu tenho que ver o delta x, o delta y e tal. Eu só entendi como você trata para a esquerda. Ele fala no enunciado. Ele fala explicitamente. O sentido da onda é o negativo do eixo x. Ah, beleza. Então, pega também a onda preta, do zero. Se tu olhar, ela faz um período andando 2 quadradinhos em meio para a direita. Então é 2,5 delta x. Porque o delta x é um quadradinho. Ele fala no gráfico também, olha o gráfico. No canto inferior direito do gráfico. Ele fala que é um quadradinho tem um delta y e um quadradinho tem um delta x. Se eu andei 2 quadradinhos em meio para a direita, ou seja, é 2 quadradinhos 2,5 delta x. Beleza? Aí se o delta x é 0,2, que ele deu, enunciado, então lambda é 0,5. Se eu tenho lambda, eu tenho K. K vai ser igual a 4 Daí, descobri o período agora. O período, ele é o mais chatinho, ele é o que eu preciso que vocês pensem um pouco mais. Deixa eu ver qual é a melhor onda para ver isso daqui. Pronto. A melhor onda, para descobrir o período, eu tenho que comparar duas ondas. As duas melhores ondas para comparar é a preta e a azul. Por quê? Basicamente porque elas se anulam. Basicamente, o que eu quero falar, o que eu queria falar, em outras palavras, é que se eu pegar a onda preta e andar para a direita um período, imagina aí, você pega a onda preta, você desloca um período para a direita, ela dá exatamente em cima da onda azul. Então isso quer dizer que a diferença do T2 menos o T0 é o período, que é basicamente o que você falou. Se eu andar deslocar para a direita de um período e uma vai ser exatamente igual à outra, meio período. Se eu deslocar meio período e um é exatamente igual à outra, as duas vão se superpor. Se eu desloquei meio período e superpõe, então é porque o delta T, o período é o delta T sobre 2. No caso, esse delta T, já que a gente vai olhar na onda preta e azul, vai ser T2 menos o período. Oi? Olha aí, a onda preta e a onda azul. Concorda que uma é exatamente o inverso da outra? Se uma é exatamente o inverso da outra, uma e são a mesma onda. Então uma é a outra deslocada de meio período. Porque ele deu os tempos da onda no enunciado. Ele deu quando para no T, quando for T2 eu tenho a onda azul, quando eu tiver no T0 eu tenho uma onda preta. Então, se eu pegar uma e comparar a outra, ou seja, fazer a diferença dos tempos, eu vou ter meio período. Porque uma é a outra deslocada no meio período, entendeu? Espera, então, acho que calma aí, esse daqui é. O delta T é T sobre 2. Se o delta T é meio período, então é T sobre 2, eu só escrevi no lugar errado. Então, beleza. E o delta T que a gente está olhando é a onda azul, T2, e a onda preta, perdão, é T0. T2 menos T0. Ou seja, o período é 2 vezes T2 menos T0. E ele falou no enunciado que T2 vale 1 e o T0 vale 0. Então, o 0. Ou seja, vai ser isso. Por isso que eu falei, essa é um pouquinho mais chato, porque você realmente tem que interpretar o gráfico, tem que interpretar a onda. E se eu tenho um período, eu tenho ômega. Ômega é 2π sobre T, que é π. Pronto, e com isso eu não preciso descobrir o ômega, porque já que ele pede potência, a potência média não depende do ômega.
Então vamos lá. A potência média vai ser meio do Mi que ele deu no enunciado. Ah, ele não deu no enunciado, ele deu uma tensão. Então beleza, tem que subir mais uma. Deixa eu apagar. Ah, pronto. Aqui, ó. Se eu substituir a velocidade por... Não, é o seguinte. Substituir vai ficar. Se eu tenho o ômega e tenho K, eu tenho a velocidade da onda. A velocidade da onda é ômega sobre K, que vai ser 4π dividido por π, que vai ser 4 metros por segundo. E se eu tenho uma velocidade, tenho uma tensão, eu tenho um I. Eu troquei, né? É um quarto. E aqui fica um quarto. É 0,25, né? 25 ao quadrado. Ou seja, o Mi vai ser esse quadrado corta com isso. O Mi vai ser 4 quilogramas por metro. Vou trabalhar no sistema internacional. Pronto, agora sim eu tenho todos os elementos para calcular a potência. Dá uma continua para igual o cálculo dele. Oi? Vai igual o cálculo. Eu não descobri o lambda, foi a segunda informação que a gente descobriu, que é 2π de x. E o K, ele é 2π sobre lambda. 2π dividido por meio. 2 por segundo.